O médico achou que era apenas mais um atendimento silencioso, até ver a jovem Apache tentando caminhar sozinha, com as mãos tremendo de medo de ser rejeitada de novo. Mas no instante em que ela deu o primeiro passo firme e sussurrou quem ele realmente era para o seu povo, o médico empalideceu. E ao amanhecer, quando centenas de cavaleiros cercaram o rancho em absoluto silêncio, ninguém conseguiu mover um músculo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Por favor, doutor, meu filho não consegue respirar direito, gritou a mulher desesperada, carregando um menino pequeno nos braços. Dr. Lucas Mendonça largou a caneta que segurava e correu para a porta da sala de exames. Traga-o aqui agora, Dona Maria, disse ele, guiando a mãe assustada para dentro. O menino estava com o rosto vermelho e respirava com dificuldade. Com movimentos rápidos, Lucas pegou seu estetoscópio, ouviu o peito do garoto e preparou uma injeção. Enquanto aplicava o medicamento, começou a cantarolar baixinho. Hey Jude, do Beatles. Era seu jeito de se acalmar em momentos de emergência. O Pedrinho vai ficar bem? Perguntou a mãe, com olhos cheios de lágrimas. Vai sim. Foi uma crise de asma forte, mas o remédio já está fazendo efeito. Veja, a respiração dele já está mais tranquila. Dona Márcia, a recepcionista de 62 anos, colocou a cabeça na porta. Doutor, ainda tem mais 5 pessoas esperando. Lucas olhou para o relógio na parede. Já passava das 18 horas. Seria mais um dia longo na única clínica médica de Águas Claras. Pode mandar entrar o próximo em 10 minutos, Márcia. Vou terminar de orientar a Dona Maria primeiro. A pequena cidade de Águas Claras, no interior de Minas Gerais, tinha apenas 3.000 habitantes, antes da chegada do doutor. Lucas, 2 anos atrás, as pessoas precisavam viajar 60 quilômetros até a cidade grande mais próxima para receber atendimento médico. Lucas havia se formado na Universidade Federal de Minas Gerais e surpreendeu a todos quando escolheu trabalhar naquela cidadezinha em vez de ficar na capital. A clínica ficava numa casa antiga reformada, próxima à Praça Central. Ao lado dela, um pequeno rancho onde Lucas também morava. Pronto, Dona Maria. O Pedrinho precisa usar esta bombinha 2 vezes por dia. E se ele tiver outra crise, volte imediatamente. Não espere piorar. Muito obrigada, doutor. O senhor é uma bênção para a nossa cidade. Depois que a mãe e o filho saíram, Lucas passou a mão pelos cabelos castanhos desarrumados e ajeitou os óculos de armação redonda que sempre escorregavam pelo seu nariz. Abriu a gaveta e trocou a caneta azul por uma verde. Ele sempre carregava 5 canetas diferentes no bolso do jaleco branco. O último paciente saiu às 21 horas. Lucas fechou a pasta com as anotações do dia e se espreguiçou. Doutor, o seu José da farmácia deixou os remédios que o senhor pediu, disse Dona Márcia, entregando uma sacola. E o prefeito Roberto ligou. Quer marcar uma reunião com o senhor amanhã. Sobre o quê? Não disse. Mas acho que é sobre aquela confusão nas terras perto da Serra do Espinhaço. Os fazendeiros e os índios estão brigando de novo. Lucas suspirou. Havia ouvido sobre os conflitos entre os fazendeiros locais e a comunidade indígena Chavante que vivia nas proximidades. Terras que os indígenas consideravam sagradas estavam sendo disputadas por fazendeiros que queriam expandir suas plantações. Diga ao prefeito que venha às 10 da manhã. É o único horário livre que tenho. Depois que Dona Márcia foi embora, Lucas trancou a clínica e caminhou até sua casa ao lado. O céu estrelado iluminava as ruas de pedra da cidadezinha. Na praça, alguns moradores ainda conversavam nos bancos. Eles acenaram para o médico, que retribuiu com um sorriso cansado. Em casa, Lucas preparou um sanduíche rápido e comeu enquanto revisava livros de medicina. Aos 28 anos, ele era jovem demais na opinião de muitos moradores, que no início duvidavam de sua capacidade. Mas seu trabalho dedicado conquistou a confiança da maioria. Antes de dormir, Lucas foi até a varanda e olhou para as luzes da cidade. Do outro lado, na direção da Serra do Espinhaço, não havia luzes, apenas a escuridão onde ficavam as terras indígenas.
Ele nunca tinha ido até lá. Nunca tinha atendido nenhum indígena na clínica. Era como se existissem dois mundos separados por uma linha invisível. Amanhã será outro dia cheio, pensou ele, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente. O amanhecer trouxe nuvens pesadas sobre águas claras. Lucas acordou com o barulho da chuva batendo no telhado de sua pequena casa. Ele olhou pela janela e viu o céu cinzento que prometia um dia inteiro de tempestade. Na clínica, a sala de espera estava menos cheia que o normal. A chuva forte mantinha muitos moradores em suas casas. Dona Márcia organizava as fichas dos pacientes enquanto tomava seu café. "Parece que teremos um dia mais tranquilo hoje, doutor", comentou ela, ajeitando os óculos. "Tomara. Preciso organizar os medicamentos que chegaram ontem." A manhã passou devagar. Lucas atendeu apenas 6 pacientes até o meio-dia. 2 crianças com gripe, um senhor com pressão alta, uma gestante para consulta de rotina e 2 trabalhadores rurais com dores nas costas. Depois do almoço, quando a chuva caía ainda mais forte, a porta da clínica se abriu. Uma jovem entrou, completamente encharcada. Seus cabelos negros e longos grudavam em seu rosto e suas roupas coloridas estavam sujas de lama. Ela se apoiava em um pedaço de madeira que usava como bengala. Dona Márcia levantou-se rapidamente, com expressão de desagrado. "Ei, você não pode entrar assim, está sujando todo o chão", exclamou ela. A jovem parou, respirando com dificuldade. Seu rosto mostrava sinais claros de dor. Ela olhou ao redor, confusa. 2 senhoras que aguardavam atendimento se afastaram, cochichando entre si. "Quero... médico", disse a jovem com sotaque forte, apontando para sua perna direita. Foi então que Lucas notou o estado da perna dela. Havia bandagens improvisadas feitas com fibras naturais, mas estavam sujas e um líquido amarelado escorria por baixo delas. Dona Márcia cruzou os braços. "Não atendemos índios aqui. Tem um posto de saúde para vocês lá perto da reserva, a 80 quilômetros daqui." A jovem balançou a cabeça. "Muito longe. Dói muito." Lucas, que observava a cena da porta de seu consultório, aproximou-se imediatamente. "Do que está falando, Dona Márcia? Claro que atendemos. Atendemos qualquer pessoa que precise de ajuda médica." Ele se aproximou da jovem e ofereceu apoio. "Venha, vou cuidar de você. Qual é seu nome?" "Yara", respondeu ela hesitante. "Sou o Dr. Lucas. Vamos tratar dessa perna." Ele a ajudou a entrar no consultório, ignorando o olhar reprovador de Dona Márcia e dos outros pacientes. Uma vez dentro da sala, indicou a maca para que ela se deitasse. "De onde você vem, Yara?" "Aldeia Chavante, perto da Serra do Espinhaço." Com cuidado, Lucas começou a remover as bandagens improvisadas. O que viu o preocupou muito. Havia uma fratura exposta que tinha sido realinhada de forma rudimentar. A pele ao redor estava vermelha, inchada, e havia sinais claros de infecção avançada. Como isso aconteceu? Yara respirou fundo, como se reunisse forças para falar em português. "Eu caí de ribanceira quando procurava plantas para remédios. Curandeiros da aldeia cuidaram, mas ficou pior." Lucas examinou cuidadosamente a ferida. A situação era grave. Se a infecção não fosse controlada rapidamente, Yara poderia perder a perna ou até mesmo morrer. "Yara, sua perna está com uma infecção muito séria. Preciso tratar isso agora mesmo. Vou aplicar antibióticos e limpar a ferida. Depois precisamos fazer uma pequena cirurgia para remover o tecido infectado." Os olhos de Yara se arregalaram com medo. "Vai cortar minha perna?" Não. Lucas sorriu gentilmente. "Vou apenas limpar a ferida e tratar a infecção. Quero salvar sua perna, não removê-la." Enquanto preparava os medicamentos, Lucas começou a cantarolar baixinho sua música dos Beatles. Percebeu que Yara o observava com curiosidade. "Música ajuda a me acalmar", explicou ele. "Na minha aldeia também usamos cantos para curar", disse ela com um leve sorriso. Lucas aplicou o antibiótico e começou a limpar a ferida com cuidado. Yara mordeu os lábios, mas não emitiu nenhum som de dor. "Você é muito forte",
comentou Lucas. Mulheres chavantes são fortes, respondeu ela com orgulho. Quando terminou o procedimento inicial, Lucas enfaixou a perna com material limpo e estéril. Você precisará ficar aqui por alguns dias. Não pode voltar para a aldeia nesse estado. Não posso ficar. Não tenho dinheiro para pagar. Não se preocupe com isso agora. O importante é curar sua perna. Naquele momento, Dona Márcia abriu a porta sem bater. Dr. Lucas, o Carlos Medeiros está lá fora. Disse que soube que tem uma índia aqui e quer falar com o senhor urgentemente. Lucas suspirou. Carlos era o fazendeiro mais influente da região, dono de terras que faziam divisa com a reserva indígena. Diga que estou atendendo uma paciente e falo com ele depois. Ele não parece disposto a esperar, doutor. Lucas olhou para Yara, que agora parecia ainda mais apreensiva. Tudo bem, vou falar com ele. Yara, descanse um pouco. Volto logo. Ele saiu da sala, fechando a porta atrás de si, sem imaginar que esse simples ato de ajudar uma jovem indígena mudaria para sempre não apenas a sua vida, mas o futuro de toda Águas Claras. Na recepção da clínica, Carlos Medeiros aguardava de pé, com seu chapéu de couro nas mãos. Era um homem alto, de ombros largos e pele queimada de sol. Seus olhos pequenos se estreitaram quando viu Lucas se aproximar. Dr. Lucas, precisamos conversar, disse ele com voz firme. Senhor Carlos, estou no meio de um atendimento urgente. O fazendeiro olhou ao redor, certificando-se que ninguém mais ouvia, e baixou a voz. É sobre essa índia que você está tratando. Soube que é uma chavante. Lucas cruzou os braços. E o que tem isso? Ela está com uma infecção grave na perna. Carlos se aproximou mais, quase sussurrando. Você está provocando problemas, doutor. Esses índios são perigosos e traiçoeiros. Se começa a atender um, amanhã terá uma aldeia inteira aqui. E ninguém quer isso. Senhor Carlos, com todo respeito, meu trabalho é cuidar de pessoas doentes, não importa quem sejam. O fazendeiro balançou a cabeça, colocando o chapéu de volta. Você é novo por aqui, então vou dar um conselho. Não se meta na guerra entre fazendeiros e índios. Vai se arrepender. Depois que Carlos saiu, Dona Márcia se aproximou com um olhar preocupado. Doutor, o senhor não deveria contrariar o senhor Carlos. Ele conhece gente importante. E eu conheço o juramento que fiz quando me tornei médico, Dona Márcia. Na manhã seguinte, Lucas encontrou um bilhete anônimo pregado na porta da clínica. Médico de índio não é bem-vindo em Águas Claras. Ele arrancou o papel e jogou no lixo sem comentar com ninguém. Durante a semana, outros bilhetes apareceram. A sala de espera, normalmente cheia, começou a ficar vazia. Alguns pacientes cancelaram suas consultas sem explicação. Na sexta-feira, apenas 3 dias após a chegada de Yara, o telefone da clínica tocou. Alô, Dr. Lucas. Aqui é o Roberto Santos, o prefeito. Preciso que você venha ao meu gabinete hoje à tarde. Senhor prefeito, tenho uma paciente que precisa de cuidados constantes. Não posso deixar a clínica. É sobre isso mesmo que quero falar. Venha às 4 da tarde. Não vou tomar muito seu tempo. Relutante, Lucas pediu que Dona Márcia ficasse de olho em Yara enquanto ele ia à prefeitura. A pequena cirurgia para limpar o tecido infectado havia sido realizada no dia anterior, e a jovem agora descansava, já mostrando sinais de melhora com os antibióticos. Na prefeitura, o prefeito Roberto o recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Lucas, vamos direto ao assunto. Esta cidade vive da agricultura e pecuária. Os fazendeiros mandam aqui. Ele fez uma pausa. Se você continuar provocando essa situação, posso ter que fechar sua clínica por questões sanitárias. Ele fez aspas no ar com os dedos ao dizer as últimas palavras. Está me ameaçando, senhor prefeito? Estou explicando como as coisas funcionam em Águas Claras. Temos um posto de saúde indígena a 80 quilômetros daqui. Eles têm o lugar deles, nós temos o nosso. Lucas respirou fundo antes de responder. Não vou negar atendimento a ninguém que precise. Se quiser fechar a clínica, vai ter que explicar à população por que a única unidade de saúde da cidade foi fechada. Quando Lucas voltou à clínica, encontrou Yara sentada na cama, tentando se levantar. O que está fazendo? Perguntou ele,
correndo para ajudá-la. Você não pode colocar peso nessa perna ainda. Causei problemas para você, disse ela com os olhos baixos. Ouvi a mulher falando no telefone. Disse que você vai perder pacientes por minha causa. Lucas trouxe uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Não se preocupe com isso. O importante é que você está melhorando. A infecção já está cedendo. Yara olhou para ele com curiosidade. Por que me ajuda quando todos não gostam de mim? Porque é o certo a fazer, respondeu ele simplesmente. Agora vamos começar sua fisioterapia. Se quisermos que você volte a andar normalmente, precisamos trabalhar esses músculos. Nas semanas seguintes, enquanto a cidade fervilhava em fofocas sobre o médico e a Índia, Lucas e Yara desenvolveram uma rotina. Todas as manhãs, ele trocava os curativos e verificava a cicatrização. À tarde, eles faziam exercícios para fortalecer a perna machucada. Durante essas sessões, conversavam. Yara contava sobre sua tribo, sobre como eles viviam em harmonia com a floresta, sobre suas crenças e tradições. Na minha aldeia conhecemos plantas que curam muitas doenças, explicou ela um dia, enquanto fazia os exercícios. Meus avós me ensinaram desde pequena. Gostaria de conhecer essas plantas, disse Lucas com sinceridade. Na faculdade de medicina, não aprendemos muito sobre remédios naturais. Yara sorriu, ensinando-lhe palavras na língua chavante e contando histórias de seu povo. Lucas, por sua vez, falava sobre a cidade grande onde estudou, sobre equipamentos médicos modernos e sobre como decidiu vir para Águas Claras. À medida que os dias passavam, os dois percebiam que, apesar de virem de mundos completamente diferentes, tinham muito a aprender um com o outro. Esta planta chamamos de nhoçaron. Cura febre e dor na barriga, disse Yara, desenhando uma folha no papel que Lucas lhe dera. Era uma tarde ensolarada, 2 semanas após o início do tratamento. A perna de Yara mostrava sinais claros de melhora. A infecção tinha desaparecido e o osso começava a se fortalecer novamente. Como vocês usam? Perguntou Lucas, anotando o nome da planta em seu caderno. Secamos folhas, depois fervemos em água. Bebemos 3 vezes por dia, explicou ela, fazendo gestos com as mãos. Estas conversas tornaram-se parte importante da fisioterapia diária. Enquanto Yara fazia os exercícios para fortalecer sua perna, eles trocavam conhecimentos. Na sua língua, como se diz bom dia? Perguntou Lucas enquanto ajudava Yara a dobrar e esticar o joelho machucado. Rowi, respondeu ela, sorrindo. E obrigada é Aiwaparidze. Lucas repetiu as palavras fazendo Yara rir de sua pronúncia. Quase certo, você aprende rápido. Na sala ao lado, o telefone tocou. Lucas ouviu Dona Márcia atender e depois bater na porta do consultório. Doutor, era a Dona Carmen. Cancelou a consulta do filho dela hoje à tarde. É a 3ª pessoa que cancela esta semana. Lucas assentiu sem comentar. Depois que Dona Márcia saiu, Yara olhou para ele com preocupação. As pessoas não gostam de mim aqui. Você perde trabalho por minha causa. Não se preocupe com isso, respondeu Lucas, ajudando-a a sentar. Algumas pessoas precisam de tempo para entender que todos merecem cuidados médicos. Na minha aldeia ensinamos que todas as vidas têm valor, disse Yara. Animais, plantas, pessoas, tudo conectado. Enquanto Lucas preparava o próximo exercício, ela continuou. Temos história sobre homem que negou água para estrangeiro sedento. Espíritos da floresta transformaram ele em árvore oca, sem água dentro. Suas histórias ensinam lições importantes, observou Lucas. Sim, ensinamos crianças através de histórias. Assim nunca esquecem. Lucas mostrou a Yara como o estetoscópio funcionava, colocando o aparelho em seus ouvidos e permitindo que ela escutasse seu próprio coração. Uau! Exclamou ela, surpresa. Posso ouvir vida dentro de mim. Na faculdade de medicina passei 6 anos aprendendo sobre o corpo humano, explicou Lucas. Mas percebo que seu povo também tem muito conhecimento, só que de uma forma diferente. No final da tarde, quando terminaram os exercícios, Yara conseguiu ficar em pé, apoiada nas barras paralelas que Lucas improvisara com canos. Estou melhorando,
disse ela com orgulho. Sim, está. Sua recuperação é impressionante. Em mais algumas semanas você poderá voltar para sua aldeia. Uma sombra de tristeza passou pelo rosto de Yara. Vou sentir falta de nossas conversas. Lucas sorriu. Eu também. No dia seguinte, ao chegar à clínica, Lucas encontrou uma pedra na porta. Ao lado dela, um papel com as palavras: "Vá embora, médico de índios." Ele guardou a pedra no bolso e jogou o papel no lixo, sem comentar com ninguém. Dentro da clínica, Dona Márcia estava mais silenciosa que o normal. Apenas 3 pacientes tinham consultas marcadas para aquele dia. "Doutor, o senhor viu o que deixaram na porta?" perguntou ela finalmente. "Vi. Não quero ser intrometida, mas talvez fosse melhor mandar a Índia de volta para a aldeia dela. As coisas estão ficando feias." Lucas parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Dona Márcia. "Ela tem nome, Dona Márcia. É Yara. E ela só vai embora quando estiver completamente recuperada." Na sala de tratamento, Yara estava aprendendo a usar uma muleta que Lucas conseguira emprestada do hospital da cidade vizinha. "Hoje vamos tentar andar um pouco pelo corredor", disse ele. "Tenho algo para mostrar primeiro", respondeu Yara, tirando um pequeno saquinho de couro do bolso. "Trouxe isto comigo quando caí." Ela abriu o saquinho e mostrou pequenas sementes escuras. "São sementes de avaré, planta sagrada. Cura feridas profundas. Usei em minha perna antes de vir, mas precisava de mais para funcionar." Lucas observou as sementes com interesse. "Poderia me ensinar como usar?" "Sim. Moemos sementes até virar pó. Misturamos com água de flores do campo. Colocamos na ferida e cobrimos com folha de bananeira." Naquele momento, ouviram vozes alteradas na recepção. Lucas pediu a Yara que esperasse e foi verificar o que estava acontecendo. Na recepção, 2 homens discutiam com Dona Márcia. Eram fazendeiros que trabalhavam para Carlos Medeiros. "Queremos falar com o doutor", disse um deles ao ver Lucas. "Pois não? Viemos avisar que a reunião da Associação dos Produtores Rurais decidiu que não vamos mais usar os serviços desta clínica enquanto o senhor continuar atendendo índios." Lucas manteve a calma. "Sinto muito que tenham tomado essa decisão. Minha porta estará aberta quando mudarem de ideia." Depois que os homens saíram, Lucas voltou para junto de Yara, que havia se aproximado da porta para ouvir a conversa. "Desculpe por isso", disse ele. Yara balançou a cabeça. "Você é homem corajoso, Lucas. Poucos brancos defendem meu povo assim." Ela sorriu e disse uma palavra na língua chavante. "O que significa?" perguntou Lucas. "Significa irmão. É o que você se tornou para mim." Os dias seguintes foram mais tranquilos na clínica. Poucas pessoas apareciam para consultas, mas Lucas não parecia se importar. Ele dedicava mais tempo aos exercícios de Yara, que melhorava rapidamente. Passados 2 meses desde sua chegada, a transformação era notável. A infecção tinha sumido completamente. O osso estava bem alinhado, e Yara conseguia ficar em pé com a ajuda de uma bengala. "Hoje é um dia especial", disse Lucas numa manhã ensolarada, entrando na sala de fisioterapia com um sorriso. "Vamos tentar algo novo." Yara estava sentada na maca, vestindo uma calça e blusa simples que Dona Márcia havia doado. Seus cabelos negros estavam trançados com pequenas contas coloridas. "O quê?" perguntou ela, curiosa. "Você vai tentar andar sem nenhum apoio", respondeu Lucas. "Nem bengala, nem minha ajuda." Os olhos de Yara brilharam. Ela havia esperado por este momento durante todo o tratamento. "Estou pronta", disse determinada. Lucas a ajudou a descer da maca e posicionou-se à sua frente. Yara segurou os braços dele enquanto ficava de pé. "Agora vou me afastar devagar. Continue olhando para mim e dê um passo de cada vez." Ele recuou lentamente, ainda segurando as mãos dela. Yara respirou fundo e deu um primeiro passo. Sua perna tremia um pouco, mas aguentou o peso. "Muito bem", incentivou Lucas. "Agora outro." Passo a passo, Yara foi avançando pela pequena sala. Lucas foi soltando suas mãos aos poucos, até que ela estava andando sozinha. "Estou andando",
exclamou Yara, com um sorriso enorme no rosto. Sozinha! Ela deu mais 3 passos e então se virou, enfrentando o caminho de volta sem apoio. Quando chegou perto de Lucas, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você conseguiu, disse ele emocionado. Yara o abraçou com força. Era a primeira vez que tinham esse gesto, e Lucas sentiu o quanto aquele momento significava para ela. Obrigada, disse ela em português, e depois repetiu na língua chavante. Ai o aparidzé. Eles se separaram do abraço, e Lucas percebeu que o rosto de Yara havia ficado sério. O que foi? Perguntou ele. Yara sentou-se na cadeira, parecendo tomar uma decisão importante. Preciso contar verdade para você, Lucas. Que verdade? Sobre quem eu sou? Ela fez uma pausa. Meu nome completo é Yara Tupã. Sou filha do grande cacique Tupã, líder supremo não apenas dos chavantes desta região, mas de uma confederação de 5 tribos. Lucas olhou para ela surpreso. Filha do cacique, por que não me contou antes? Precisava saber se você me ajudaria por quem sou, não por meu título, explicou ela. Muitos tratam diferente quando sabem que sou filha de Tupã. Ela continuou. Meu pai procura por mim há muitas semanas. Saí sem avisar para coletar ervas raras que só crescem longe da aldeia. Ninguém sabia onde fui. Lucas sentou-se tentando processar a informação. Mas se seu pai é o cacique, por que não mandou guerreiros procurarem por você? Ele mandou. Mas eu fui muito longe, para lugares onde poucos vão. Quando caí da ribanceira, fiquei presa no fundo do vale por 2 dias antes de conseguir subir e buscar ajuda. Lucas passou a mão pelos cabelos, gesto que fazia quando estava nervoso. Então seu pai, o cacique de 5 tribos, não sabe onde você está há 2 meses? Yara assentiu. Mas agora ele sabe. Mandei mensagem através de um jovem chavante que veio à cidade vender artesanato na semana passada. Não contei que estava machucada, apenas que estava segura. Ela olhou profundamente nos olhos de Lucas. Meu pai virá me buscar amanhã ao amanhecer. Ele deseja conhecer o homem que salvou sua filha. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu pai vem aqui? À clínica? Sim, com guerreiros. É tradição quando filha de cacique está longe de casa. O médico levantou-se e caminhou até a janela. Olhou para a pequena cidade de Águas Claras, imaginando o que aconteceria quando o poderoso cacique Tupã chegasse com seus guerreiros. Lucas, chamou Yara suavemente. Não precisa ter medo. Meu pai é homem sábio. Ele virá agradecer, não causar problemas. Não é isso que me preocupa, respondeu Lucas. É como a cidade vai reagir. Você viu como as pessoas tratam os indígenas aqui. Por isso mesmo meu pai precisa vir, disse Yara com firmeza. Para mostrar que somos dignos de respeito, para honrar quem honrou sua filha. Naquela noite, Lucas mal conseguiu dormir. Da janela de sua casa, olhava para as estrelas e pensava no encontro que aconteceria em poucas horas. Não sabia se deveria alertar o prefeito ou os moradores da cidade. Decidiu esperar e confiar nas palavras de Yara. Quando o céu começou a clarear, ouviu ao longe o som de cavalos se aproximando. O som de cascos crescia a cada minuto. Lucas abriu a porta de sua casa e viu o espetáculo que se aproximava pelo caminho de terra. Dezenas, talvez centenas de cavaleiros indígenas avançavam em formação. Seus corpos pintados com padrões vermelhos e pretos brilhavam contra o sol nascente. Muitos carregavam lanças decoradas com penas coloridas, outros traziam arcos e flechas. Lucas engoliu em seco. A visão era muito mais impressionante do que ele havia imaginado. Os cavaleiros formaram um grande círculo ao redor de seu rancho, fechando qualquer caminho de saída. No centro da formação, um homem com um grande cocar de penas se destacava. Cacique Tupã, murmurou Lucas para si mesmo. Na cidade, que podia ser vista à distância, luzes começavam a acender nas casas. Pessoas saíam para as ruas, apontando assustadas para a cena que se desenrolava no rancho do médico. Alguém tocou o sino da igreja, em alerta. Lucas respirou fundo
e caminhou até a clínica. Yara já estava acordada, vestindo roupas limpas e com o cabelo cuidadosamente trançado. Meu pai chegou, disse ela com um sorriso. Sim, com um exército inteiro, respondeu Lucas, ainda nervoso. Yara riu suavemente. Não é exército, é escolta de honra, para mostrar respeito. Ela pegou sua bengala, mais por precaução que por necessidade, e caminhou até a porta. Lucas a seguiu. Juntos, saíram para o terreiro da clínica. Os guerreiros permaneceram montados em seus cavalos, imóveis como estátuas. No centro, o cacique Tupã desmontou com um movimento ágil. Era um homem de meia idade, com porte altivo e olhar penetrante. Seu cocar majestoso balançava levemente com a brisa matinal. Pai, chamou Yara, avançando com passos firmes. O rosto sério do cacique se abriu num sorriso quando viu sua filha caminhando. Eles se encontraram no meio do terreiro e se abraçaram, trocando palavras rápidas na língua chavante. De longe, Lucas podia ouvir o barulho de carros e motos. Provavelmente os moradores de Águas Claras alertando as autoridades. Ele sabia que não demoraria para a polícia aparecer. Yara se virou e chamou Lucas com um gesto. Venha conhecer meu pai. Com as pernas trêmulas, Lucas se aproximou. De perto, o cacique parecia ainda mais imponente. Seu rosto tinha linhas de expressão marcadas pelo sol e pela idade, e seus braços mostravam cicatrizes rituais que contavam histórias de coragem. Pai, este é o doutor, Lucas Mendonça, o homem que salvou minha vida e me ensinou a andar novamente, disse Yara em português. O cacique Tupã olhou profundamente nos olhos de Lucas. O médico sustentou o olhar, reunindo toda a sua coragem. Depois, para completa surpresa de Lucas, o cacique se ajoelhou à sua frente. Em seguida, todos os guerreiros desmontaram de seus cavalos e também se ajoelharam. O que está acontecendo? Perguntou Lucas, confuso. Yara sorriu. É a maior honra que meu pai pode dar. O cacique Tupã falou então, em português perfeito. Minha filha é a futura líder de nosso povo. Salvando ela, você salvou nosso futuro. Ele fez uma pausa e continuou. A partir de hoje, você não é mais um estranho. É irmão do povo chavante. Lucas sentiu um nó na garganta, emocionado com o gesto. Levante-se, por favor. Não mereço esta honra. Apenas fiz meu trabalho. Não, respondeu o cacique ainda ajoelhado. Você fez muito mais. Tratou minha filha quando outros recusaram. Ensinou-lhe sua medicina. Protegeu-a dos que queriam afastá-la. Isso faz de você um homem de honra, digno de ser irmão de nossa tribo. Nesse momento, 3 viaturas da polícia pararam na estrada próxima ao rancho. O prefeito Roberto Santos e Carlos Medeiros também chegavam em seus carros. Ao ver a cena dos guerreiros ajoelhados, todos pararam, confusos. O cacique Tupã se levantou finalmente e colocou as mãos nos ombros de Lucas. Venha visitar nossa aldeia. Quero mostrar a você nossos costumes, assim como você mostrou os seus para Yara. Será uma honra, respondeu Lucas. O prefeito Roberto se aproximou cautelosamente, ladeado por 2 policiais. Dr. Lucas, está tudo bem? Perguntou ele, olhando nervoso para os guerreiros. Sim, prefeito. O cacique Tupã veio buscar sua filha Yara e agradecer pelo tratamento. O prefeito olhou surpreso para Yara. Filha do cacique? Tupã deu um passo à frente. Sou Tupã, líder da Confederação Chavante. Viemos em paz para agradecer ao médico que salvou minha filha. Roberto Santos pareceu momentaneamente sem palavras. Finalmente estendeu a mão. Bem-vindo a Águas Claras, cacique. Enquanto os 2 líderes conversavam, Lucas percebeu que mais moradores da cidade se aproximavam, curiosos. Alguns mantinham distância, temerosos, mas outros se aproximavam para ver melhor. Uma criança pequena escapou da mãe e correu até um dos guerreiros, tocando fascinada as pinturas em sua pele. Em vez de afastá-la, o guerreiro sorriu e ofereceu uma pequena pena colorida como presente. Aos poucos, o medo inicial dava lugar à curiosidade. O que começara como um encontro tenso transformava-se em algo diferente. Uma possibilidade de diálogo. Na manhã seguinte,
O sol brilhava forte quando Lucas preparou sua mochila para visitar a aldeia Chavante. O cacique Tupã havia deixado 2 guerreiros para escoltá-lo. Dona Márcia observava tudo com um misto de preocupação e curiosidade. "Tem certeza que quer ir, doutor?" perguntou ela, entregando-lhe uma garrafa de água. "Nunca se sabe o que pode acontecer lá." "Tenho certeza, Dona Márcia. É uma oportunidade única de aprender com eles. Volte vivo, por favor. Ainda tem pacientes que precisam do Senhor." Lucas sorriu. Mesmo com tudo o que acontecera, Dona Márcia ainda se preocupava com ele. Montado em um cavalo emprestado, Lucas seguiu os guerreiros por uma trilha que serpenteava entre colinas verdejantes. Após 2 horas de cavalgada, chegaram ao alto de uma elevação de onde se podia ver a aldeia. "Uau!" exclamou Lucas. Abaixo deles, em uma clareira ampla próxima a um rio cristalino, dezenas de casas tradicionais formavam um grande círculo. No centro, uma construção maior se destacava. Pessoas trabalhavam em hortas, crianças brincavam e fumaça subia de pequenas fogueiras. Quando desceram a colina, crianças correram para vê-los, apontando e rindo. Lucas desmontou do cavalo e foi recebido pelo cacique Tupã, que o esperava na entrada da aldeia. "Bem-vindo à nossa casa, Dr. Lucas", disse ele. "Obrigado por me receber, cacique Tupã." Yara apareceu logo em seguida, caminhando sem dificuldade. Ela sorriu ao ver Lucas. "Você veio", exclamou feliz. "Prometi que viria." O cacique conduziu Lucas pelo centro da aldeia, mostrando-lhe como viviam. Vários indígenas se aproximavam, curiosos para conhecer o médico que salvara a filha do líder. Alguns ofereciam pequenos presentes, colares de sementes, pulseiras trançadas, pequenas esculturas de madeira. "Aqui é nossa casa de cura", disse Tupã, parando diante de uma construção circular de onde vinha um aroma de ervas. "Onde nossos pajés tratam os doentes." Dentro da casa de cura, um homem idoso de cabelos brancos trançados preparava algo em um pilão de madeira. Nas paredes, ervas secas pendiam do teto e diversos potes de barro guardavam preparados medicinais. "Este é Caruê, nosso pajé principal", apresentou Tupã. O velho pajé levantou os olhos e examinou Lucas com interesse. "Então você é o médico dos brancos que usou ferro e fogo para curar Yara", disse ele em português simples. Lucas entendeu que ele se referia aos instrumentos cirúrgicos e aos medicamentos. "Sim, mas gostaria de aprender como vocês curam." Caruê sorriu, mostrando dentes ainda fortes. "Bom, médico que só conhece um caminho não é bom médico." Ele mostrou a Lucas diversas plantas e explicou seus usos. Folhas para febre, raízes para dor, cascas para limpar feridas. Lucas anotava tudo em seu caderno, fascinado com o conhecimento detalhado que os chavantes tinham sobre as propriedades medicinais das plantas. Quando saíram da casa de cura, um jovem alto e forte se aproximou. Seu olhar era desconfiado e seus braços cruzados demonstravam hostilidade. "Meu irmão, Raoni", apresentou Yara. Raoni não estendeu a mão para Lucas. "Por que quer aprender nossos segredos? Para vender remédios caros depois?" perguntou ele duramente. "Raoni", repreendeu Tupã. "Não, tudo bem", disse Lucas. "É uma pergunta válida. Não quero vender nada. Quero aprender para poder ajudar melhor as pessoas, tanto da cidade quanto da aldeia." Raoni manteve seu olhar desconfiado, mas não disse mais nada. Afastou-se com passos firmes. "Desculpe, meu filho", disse Tupã. Ele viu muitos homens brancos traírem promessas. O restante do dia foi cheio de descobertas. Lucas participou de uma refeição comunitária onde todos comiam sentados em círculo. Experimentou alimentos que nunca havia provado antes. Uma sopa de raízes, peixe cozido em folhas de bananeira, frutas silvestres doces e suculentas. Depois da refeição, assistiu a um ritual de cura onde o pajé Caruê tratava uma criança com febre, usando cantos, ervas e movimentos ritmados. Para surpresa de Lucas, a febre da criança baixou visivelmente após o tratamento. "Como isso é possível?", perguntou Lucas a Yara.
Nossos pajés aprendem desde crianças a sentir a energia das plantas, das pessoas, da terra, explicou ela. O canto ajuda a planta a trabalhar melhor no corpo. Ao entardecer, quando Lucas se preparava para voltar a Águas Claras, o cacique Tupã lhe ofereceu um presente, um colar com um pequeno saquinho de couro. Dentro estão sementes de plantas sagradas de cura. Quando plantadas perto de sua casa, protegerão seu trabalho de curador. Lucas aceitou o presente com gratidão. Despediu-se de Yara, que ficaria na aldeia, e iniciou o caminho de volta escoltado pelos mesmos guerreiros. Chegou em Águas Claras quando as primeiras estrelas apareciam no céu. À distância, percebeu algo errado. Luzes de lanternas se moviam ao redor de sua clínica. Quando se aproximou, seu coração afundou. As janelas estavam quebradas e palavras de ódio pintadas na parede branca. Lucas desmontou do cavalo e correu até a clínica. Algumas pessoas tentavam limpar as paredes, enquanto outras recolhiam os vidros quebrados. Quem fez isso? Perguntou Lucas, olhando para as palavras traidor e amigo de índios pintadas em vermelho. Seu João, um idoso que Lucas havia tratado de uma pneumonia grave meses atrás, balançou a cabeça tristemente. Ninguém viu, doutor. Quando o pessoal percebeu, já estava feito. Dona Márcia apareceu na porta com os olhos vermelhos de choro. Doutor, quebraram tudo, até os remédios jogaram no chão. Lucas entrou na clínica e viu a destruição. Armários revirados, equipamentos médicos quebrados, medicamentos espalhados. O trabalho de anos destruído em minutos. Isso só pode ter sido obra do Carlos Medeiros e seus capangas, disse um jovem que ajudava na limpeza. Todos sabem que ele anda furioso com o Senhor por causa dos índios. Na manhã seguinte, enquanto Lucas e alguns voluntários tentavam reorganizar a clínica, um carro preto parou na frente. Carlos Medeiros desceu, acompanhado por outros 4 fazendeiros. Seus rostos mostravam uma mistura de raiva e determinação. Precisamos conversar, doutor, disse Carlos, entrando sem ser convidado. Se veio terminar o trabalho de ontem, chegou tarde, respondeu Lucas, cruzando os braços. Já destruíram quase tudo. Carlos olhou ao redor, fingindo surpresa. Não sei do que está falando. Não tive nada a ver com isso. Ele fez uma pausa. Mas talvez seja um sinal de que as pessoas de Águas Claras não estão felizes com suas novas amizades. Um dos outros fazendeiros, Antônio Gomes, deu um passo à frente. Viemos representando a Associação dos Produtores Rurais. Decidimos que nenhum de nós ou nossas famílias usaremos mais esta clínica enquanto o senhor continuar se envolvendo com os índios. É seu direito, respondeu Lucas calmamente. Mas não vou mudar minha posição. Atendo qualquer pessoa que precise, seja fazendeiro, comerciante ou indígena. Você não entende a gravidade da situação, doutor, interveio Carlos. Esses índios estão usando você. Primeiro mandam a filha do cacique, depois você visita a aldeia. Em seguida vão querer invadir nossas terras com sua ajuda. Ninguém quer invadir nada, rebateu Lucas. Eles só querem respeito e o direito de viver em paz nas terras que já são deles. O prefeito Roberto Santos chegou nesse momento parecendo nervoso. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando para o grupo reunido. Estamos tentando mostrar ao doutor que ele precisa escolher um lado, respondeu Carlos. Ou está com a cidade ou com os índios. Lucas deu um passo à frente, enfrentando o fazendeiro. Não existe lado, quando falamos de vidas humanas. Meu lado é o da saúde e do bem-estar de todos. Nesse instante, um jovem indígena apareceu na porta da clínica. Era Raoni, o irmão de Yara. Ele estava sozinho e carregava uma pequena bolsa de couro. Dr. Lucas, chamou ele, ignorando os outros presentes. Meu pai enviou ervas para ajudar a curar pessoas aqui. Os fazendeiros se viraram, surpresos com a chegada repentina do indígena. Carlos deu um passo ameaçador na direção de Raoni. O que você está fazendo aqui, índio? Ninguém te chamou. Vim trazer mensagem e remédios, respondeu Raoni firmemente, sem recuar. Meu pai, cacique Tupã, quer agradecer pessoas que ajudaram sua filha. Não queremos nada dos selvagens, disse um dos fazendeiros, avançando para Raoni. Lucas se colocou entre eles rapidamente. Parem, não haverá violência na minha clínica.
A tensão era palpável. Por um momento pareceu que haveria um confronto físico. O prefeito Roberto interveio. Acalmem-se todos. Carlos, você e seus homens deem um passo atrás. Para surpresa de Lucas, o dono da mercearia, seu Pedro, entrou na clínica seguido por outras pessoas da cidade. Ouvimos que estavam causando problemas para o Dr. Lucas, disse seu Pedro, olhando duramente para os fazendeiros. Viemos dizer que nem todos em Águas Claras pensam como vocês. O doutor salvou minha neta quando ninguém mais pôde, acrescentou Dona Teresa, uma senhora idosa. Não me importa se ele trata índios, fazendeiros ou o diabo. Ele é um bom médico e precisamos dele. Carlos pareceu desconfortável com a chegada de mais moradores. Percebendo que estava perdendo o controle da situação, ele apontou o dedo para Lucas. Isso não acabou, doutor. Você vai perceber o erro que está cometendo. Quando os fazendeiros saíram, Raoni entregou a Lucas a bolsa com ervas medicinais. Meu pai também mandou outra mensagem. Ele quer encontrar líderes da cidade. Falar sobre paz, não guerra. Lucas olhou para o prefeito que havia permanecido em silêncio observando tudo. É uma boa ideia, disse Lucas. Um encontro entre o cacique Tupã e os líderes de Águas Claras, para conversarmos como pessoas civilizadas, em vez de destruir propriedades ou ameaçar uns aos outros. O prefeito Roberto parecia dividido. Por um lado, dependia do apoio financeiro dos fazendeiros para se manter no cargo. Por outro, via que parte significativa da população apoiava Lucas. Onde seria esse encontro? Perguntou ele finalmente. Em terreno neutro, sugeriu Lucas. Talvez na escola municipal? É um local público, pertence a todos. Raoni assentiu. Meu pai concordará. Quer paz com cidade, não conflito. Falarei com Carlos e os outros, disse o prefeito. Não prometo nada, mas tentarei convencê-los. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Lucas notou o olhar de Raoni percorrendo a clínica danificada. Homens brancos fizeram isso porque você ajudou minha irmã? Perguntou ele. Alguns homens, não todos, respondeu Lucas. Assim como nem todos os indígenas pensam igual. Raoni considerou a resposta por um momento. Talvez você seja mais sábio do que pensei, médico. Ele fez uma pausa. Quando será esse grande encontro? O mais rápido possível, respondeu Lucas, antes que algo pior aconteça. 3 dias depois, a Escola Municipal Maria da Penha estava preparada para o grande encontro. As carteiras da sala maior foram organizadas em formato de círculo. De um lado, cadeiras para o prefeito Roberto Santos, Carlos Medeiros e outros fazendeiros. Do outro, assentos para o cacique Tupã, Iara e líderes indígenas. Lucas chegou cedo para verificar se tudo estava em ordem. A professora Beatriz, diretora da escola, o recebeu na entrada. Espero que dê certo, doutor. As crianças estão curiosas sobre essa reunião. Muitas nunca viram um índio de perto. Isso mostra como vivemos separados, mesmo estando tão próximos, respondeu Lucas. Aos poucos, os representantes da cidade foram chegando. O prefeito Roberto veio acompanhado de seu secretário. Dona Márcia, que insistiu em participar, sentou-se perto da porta. Comerciantes, professores e outros moradores ocuparam os fundos da sala. Carlos Medeiros entrou com mais 4 fazendeiros, todos com expressões sérias. Ele olhou para o círculo de cadeiras e franziu a testa. Não gostei desse formato. Parece que estamos em igualdade com os índios. E não estamos? Questionou Lucas. Antes que Carlos pudesse responder, um murmúrio percorreu a sala. Pela porta principal entrava o cacique Tupã, vestido com roupas tradicionais e seu impressionante cocar de penas. Atrás dele vinham Iara, Raoni e 3 anciãos da tribo. O silêncio tomou conta do ambiente. Muitos moradores nunca tinham visto o cacique tão de perto. Lucas caminhou até ele e o cumprimentou com um aperto de mão. Sejam bem-vindos à Escola de Águas Claras. O prefeito Roberto levantou-se e, após um momento de hesitação, também estendeu a mão para Tupã. Cacique, agradecemos sua presença. Quando todos estavam sentados, Lucas permaneceu de pé no centro do círculo.
Estamos aqui hoje porque acredito que tanto os moradores de Águas Claras quanto o povo chavante querem a mesma coisa: paz e uma vida boa para suas famílias. Vamos tentar nos ouvir com respeito. O prefeito tomou a palavra primeiro. Cacique Tupã, os produtores rurais de Águas Claras estão preocupados com a segurança de suas propriedades. Há relatos de índios atravessando terras particulares. O cacique Tupã respondeu com voz calma, mas firme. Prefeito Roberto, meu povo caminha por trilhas que usamos há 1000 anos. Seus fazendeiros colocaram cercas em terras que sempre foram passagem para nosso povo alcançar locais sagrados. Carlos Medeiros interrompeu. Essas terras têm donos, temos documentos. Papéis não podem apagar nossa história. Rebateu Raoni levantando-se. Vocês desenham linhas no chão e dizem, isto é meu, mas a terra não pertence a ninguém. A discussão esquentou rapidamente. Os fazendeiros acusavam os indígenas de roubar gado e danificar plantações. Os chavante alegavam que os fazendeiros contaminavam rios com agrotóxicos e destruíam plantas medicinais importantes. Depois de 20 minutos de acusações de ambos os lados, Lucas pediu a palavra. Estamos falando como inimigos, não como vizinhos. Vivi algo importante nestas últimas semanas que quero compartilhar. Todos se voltaram para ele. Quando tratei Yara na clínica, usei meus conhecimentos de medicina moderna. Antibióticos, cirurgia, fisioterapia. Funcionou. Mas também aprendi com ela sobre plantas medicinais que nunca conheci na faculdade. O conhecimento dos pajés chavantes salvou muitas vidas por gerações. Lucas olhou para os dois lados antes de continuar. Imaginem o que poderíamos fazer juntos, em vez de separados. Uma medicina que une o melhor dos dois mundos. Um centro de saúde onde curandeiros indígenas e médicos trabalham lado a lado. Um silêncio pensativo tomou conta da sala. Foi seu Pedro, o dono da mercearia, quem falou primeiro. Doutor, está sugerindo que os índios venham trabalhar na clínica da cidade? Não apenas isso. Estou propondo um centro de medicina integrada, onde pessoas da cidade possam aprender com os chavante e vice-versa. O cacique Tupã assentiu lentamente. Nosso conhecimento não é secreto. Foi dado pelos espíritos da natureza para ajudar todas as pessoas. Podemos ensinar. Uma das anciãs indígenas, que até então permanecera calada, falou em sua língua. Yara traduziu. Minha avó diz que muitas doenças que afetam os fazendeiros podem ser tratadas com plantas que conhecemos. Dores nas costas, problemas no estômago, feridas que não cicatrizam. Alguns fazendeiros trocaram olhares. Um deles, seu Joaquim, que sofria de dores crônicas nas articulações, parecia particularmente interessado. Lucas continuou. Quanto às terras, talvez possamos estabelecer corredores de passagem para os chavante acessarem seus locais sagrados sem interferir nas plantações. E como garantimos que eles só passarão por esses corredores? Questionou Carlos. Da mesma forma que garantimos que seus tratores não contaminarão nossos rios, respondeu Raoni, com respeito e vigilância de ambos os lados. À medida que a reunião avançava, o tom hostil foi diminuindo. Pessoas que entraram na sala como adversárias começavam a se ver como possíveis parceiros. Não era uma solução completa, mas era um começo. Quando o sol começava a se pôr, o prefeito Roberto propôs: vamos formar um conselho com representantes da cidade e da tribo chavante, para discutir todos esses assuntos com calma e chegar a acordos que beneficiem a todos. O cacique Tupã se levantou e estendeu a mão. Aceitamos. É tempo de construir pontes, não muros. 6 meses se passaram desde aquela histórica reunião na escola. A antiga clínica de Dr. Lucas agora exibia uma placa nova na entrada. Centro de Medicina Integrada de Águas Claras. O pequeno prédio tinha sido ampliado, com uma nova ala construída nos fundos, onde plantas medicinais cresciam em canteiros bem cuidados. Numa manhã ensolarada de primavera, a sala de espera estava cheia. Fazendeiros, comerciantes, crianças da cidade e famílias indígenas aguardavam atendimento, sentados lado a lado. Dona Márcia, ainda na recepção, chamou o próximo paciente. Seu Joaquim pode entrar. O Dr. Lucas e Yara vão atendê-lo agora. O fazendeiro, que antes era um dos aliados de Carlos Medeiros, levantou-se apoiando-se em sua bengala.
Suas dores nas articulações tinham melhorado, mas não desaparecido completamente. Dentro do consultório, Lucas e Yara o receberam. A jovem indígena agora vestia um jaleco branco sobre suas roupas tradicionais. Nos últimos meses, ela vinha estudando medicina moderna com Lucas, enquanto ensinava a ele os conhecimentos de seu povo. "Como estão as dores, seu Joaquim?" perguntou Lucas. "Bem melhores depois daquele chá que a Yara receitou", respondeu o fazendeiro sentando-se. "Nunca pensei que umas folhas pudessem fazer mais que os remédios da farmácia." Yara sorriu, orgulhosa. "Planta sozinha não cura. Precisa de fé e descanso também." Enquanto examinavam o paciente, alguém bateu na porta. Era Raoni, que agora trabalhava como coordenador do programa de intercâmbio entre a aldeia e a cidade. "Desculpem interromper. Só queria avisar que as crianças da escola chegaram para a visita aos canteiros de ervas medicinais." Lucas assentiu. "Pode pedir ao pajé Caruê para começar a explicação. Terminaremos aqui em 15 minutos." O Centro de Medicina Integrada havia se tornado muito mais que um local de tratamento. Era também um espaço de aprendizagem, onde o conhecimento circulava em todas as direções. 2 vezes por semana, crianças da escola municipal visitavam para aprender sobre plantas medicinais. Em outros dias, jovens chavantes recebiam aulas sobre higiene e prevenção de doenças. Depois de atenderem seu Joaquim, Lucas e Yara foram até os canteiros nos fundos da clínica. Ali, o pajé Caruê, com seus cabelos brancos e sorriso gentil, mostrava diferentes plantas para um grupo de 20 crianças sentadas em círculo. "Esta planta cura dor de barriga", dizia ele, segurando uma folha verde escura. "Quem aqui já teve dor de barriga?" Quase todas as crianças levantaram as mãos, rindo. "Vejam só, todo mundo precisa de planta um dia." À tarde, Lucas e Yara foram convidados para uma reunião na prefeitura. O Conselho Misto, formado por representantes da cidade e da tribo Chavante, se reunia mensalmente para discutir os avanços da parceria. O prefeito Roberto parecia mais relaxado que o normal. "Os números não mentem. Desde que estabelecemos os corredores de passagem para os indígenas, os conflitos diminuíram 90%. E o turismo cresceu. Pessoas de outras cidades vêm conhecer o Centro de Medicina Integrada." Carlos Medeiros, que continuava sendo o fazendeiro mais influente da região, concordou. "Admito que estava errado. Achei que os índios queriam tomar nossas terras, mas eles só queriam respeito. E aquelas plantas que plantamos nas divisas das fazendas realmente mantêm as pragas longe, como o cacique Tupã prometeu." O cacique, sentado à cabeceira da mesa, sorriu discretamente. "Quando respeitamos a terra e uns aos outros, todos ganham." Depois da reunião, Lucas e Yara caminharam até a Praça Central. A cidade estava decorada para o primeiro festival de culturas, que começaria naquela noite. Barracas vendendo artesanato indígena lado a lado com comidas típicas mineiras. Um palco onde haveria apresentações de danças tradicionais, chavante e depois música sertaneja. "Lembra quando você chegou na clínica naquele dia de chuva?" perguntou Lucas, enquanto eles se sentavam em um banco. "Quem diria que tudo isso aconteceria?" Yara sorriu, olhando para a movimentação da praça. "Meu avô dizia que uma pedra jogada na água faz ondas que chegam longe. Nossa amizade foi essa pedra." Lucas observou crianças brincando, algumas da cidade, outras da aldeia, correndo juntas sem perceber diferenças. "O que você mais gostou de aprender sobre nossa medicina?" "Os aparelhos que podem ver dentro do corpo são incríveis", respondeu ela. "E você, o que mais gostou de aprender com meu povo?" "Que a cura não está só nos remédios, mas na conexão com a pessoa e com a natureza." Ao longe, o sino da igreja tocou 6 vezes, anunciando o início da noite. Logo o festival começaria. Famílias já se dirigiam para a praça, trazendo cadeiras e esteiras. "Sabe o que mais me deixa feliz?" disse Yara. "Ver meu irmão Raoni ensinando crianças da cidade. Ele era o mais desconfiado de todos. As pessoas podem mudar quando têm a chance de conhecer o diferente." O cacique Tupã se aproximou acompanhado por sua esposa. Ambos vestiam roupas tradicionais coloridas,
preparados para a cerimônia de abertura do festival. Filha, doutor, vocês abriram um caminho que não existia antes, disse o cacique. Nosso povo não esquecerá. Quando a noite caiu completamente, as luzes da praça se acenderam. No palco, jovens chavantes começaram sua dança, movendo-se no ritmo dos tambores. A plateia, formada por pessoas da cidade e da aldeia, assistia em silêncio respeitoso. Lucas olhou para Yara, que observava a dança com olhos brilhantes. Ele pensou em como um simples ato de ajudar alguém diferente tinha transformado não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade. O médico e a filha do cacique permaneceram lado a lado, testemunhas da união que ajudaram a construir, enquanto a música ecoava pela pequena cidade de Águas Claras, agora um lugar onde as diferenças não separavam, mas enriqueciam a vida de todos.